durante esses dias e estamos retornando de férias juntamente com a nossa família e vendo a igreja aqui nesta noite. Para nós é um momento de muita alegria, de muita satisfação. É bom estarmos aqui na nossa igreja, né? E vermos o rosto de todos vocês, a igreja e o andamento da obra do Senhor, as festividades que aconteceram aqui esses dias, a nossa convenção, a ceia do Senhor, e a obra continua. Nós queremos ler aqui com vocês um versículo que está no Salmo de número 91, no verso 4, apenas esse versículo. Temos hoje um bom número, louvado seja Deus por isso, nesse clima frio, né? Temperatura marcando 12, aí pela madrugada, 5, 6 horas da manhã. E quem está de férias, tudo bem. Quem tem que levantar cedo para fazer programa, tem que se virar, né? Essa aí de Castro. Quantos encontraram? Digam amém. 91, verso 4. Vamos todos a uma só voz. E ele te cobrirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente esse versículo, tome os seus assentos. Aproveitando a oportunidade, e mais uma vez destacar aqui para os irmãos que nós estamos a todo vapor fazendo as inscrições para o nosso encontro de casais 2017 na cidade de Caldas Novas, no mês de setembro. Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, onde nós estaremos lá no Hotel Boulevard, realizando o nosso 9º encontro de casais. Parece que foi ontem, pastora Lúcia, ali no Palavra da Vida, com 50 casais, pastor Pedro João, Priscila, parece que foi ontem, né? Mas já fazem 9 anos que estamos indo a Caldas Novas e realizando o nosso encontro de casais aqui da nossa igreja. No campo, em todo o campo de Campinas, algumas das nossas igrejas realizam seus encontros, né? E vão lá a Caldas Novas, em outros lugares aqui, na região, realizar os seus encontros. E nós, da sede, também realizamos o nosso encontro. Ele também não é somente para cá, mas nós abrimos para algumas congregações, irmãos que querem ir conosco. Então, as inscrições continuam, R$900, você pode ainda parcelar do jeito que você quiser até o dia 5 de setembro, negociar com a gente. Está aí o pastor Pedro, a Priscila, sua esposa, minha esposa é missionária Edelaine, os casais do departamento de família, o projeto Crescer, também realizando aí as inscrições. Não fique de fora, faça um esforço, faça um investimento, né? Não vai ser despesa, vai ser um investimento, com certeza vai ser uma bênção. Pastor Oídes, Bispa Neuza, serão nossos preletores. E coisa mais linda, maravilhosa, é você estar num lugar assim, ouvindo, sendo ministrado pelos nossos pastores. Pode vir pastores de fora, como Cláudio Duarte, já veio 2 vezes, e Jeremias Pereira, e muitos pastores, né, homens de Deus, o ano passado a Eixela. Mas não existe, irmãos, um momento tão abençoador quando os nossos pastores estão ministrando para as nossas vidas ali. Só quem esteve lá sabe disso. Uma palavra pastoral, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de edificação, uma coisa muito linda, né? E a pastora Bispa Neuza e Bispo Oídes estarão conosco.
Convidamos também a pastora Sara Mendes, que estará ministrando ali a palavra, e o pastor Josimar Fonseca, de Campinas, São Paulo. Um servo de Deus abençoado, e que esse ano é um dos preletores de um dos maiores congressos de casais do Brasil, que é realizado pelo pastor Josué Gonçalves, em Águas de Lindóia. O pastor Josimar é um dos preletores desse congresso, e nós nem sabíamos disso, né? E ajustamos com ele, e ele também será o nosso preletor aqui de Campinas. Amém, irmãos? Então, serão dias de glória para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal, para todos nós que estaremos lá. Então, procure-nos, né? Eu, a minha esposa, o Pedro, a Priscila, os casais que estão aí sempre lhe oferecendo. Anime, né? Com certeza vai ser bênção mesmo na sua vida, no seu relacionamento conjugal. Só tem a melhorar, né? Se está bom, vai melhorar, vai crescer, vai amadurecer, enfim, né? Além do momento todo especial de estarmos lá em comunhão uns com os outros. Amém? Quando Jesus entra em nossa vida, nós nascemos de novo. Está lá em João capítulo 3, verso 3. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo de novo acontece. As coisas velhas se passam e eis que tudo se torna novo. E essa nova vida precisa ser diferente em todos os sentidos. Nascemos para voar. Existem muitas canções que falam sobre isso, sobre o voo da águia. Então nós nascemos para voar. E Deus tem um novo estilo de vida para nós. Deus nos traz em Cristo Jesus uma nova vida, um novo estilo de vida. E só conseguiremos viver esse estilo de vida nos renovando sempre, nos renovando e renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Só passando por esse processo de renovação é que desfrutaremos no dia a dia da nossa caminhada espiritual da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 12. E a melhor coisa para um crente, para um cristão, é estar debaixo da soberana vontade de Deus. Ao observarmos o cuidado da mãe águia com seus filhotes, a gente entende um pouco mais de como o Senhor cuida dos seus filhos. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a águia. E uma das maneiras de nós compreendermos o cuidado de Deus para a nossa vida é estudarmos sobre a águia, que traz para nós muitas lições. Salmos 91, que nós lemos aqui, diz que ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A nossa vida é um processo de crescimento e é um processo de amadurecimento. À medida que os filhotes vão crescendo, a mãe águia, ela vai retirando do ninho as penas e o capim, para que fiquem somente os espinhos e os gravetos. Ela faz de propósito mesmo, para incomodar o passarinho.
para incomodar o filhote. E isso começa a trazer um desconforto. Até que eles não têm outra opção a não ser querer sair daquele aconchego. Até querer sair daquele ambiente. Eles estão desconfortados. No princípio, o calor. No princípio, o aconchego. Mas assim que vai sendo retirado o capim, as penas, vão ficando ali os espinhos, eles vão se sentindo incomodados. E Deus também, Ele age assim conosco. Quando estamos bem acomodados em nossos ninhos, Ele retira as penas, o capim, deixando que os gravetos e os espinhos nos incomodem, até que somos obrigados a alçar um voo de excelência. Deus quer nos ver neste voo de excelência e não ver a gente acomodados num aparente ninho na nossa trajetória espiritual. Agora, quando chega o momento do filhote aprender a voar, a mãe o coloca sobre as suas asas, sobe bem alto, bem alto, e então se inclina, deixando o filhote escorregar. Ela coloca o filhote sobre as suas asas, e lá nas alturas, ela se inclina e deixa o filhote escorregar. E o filhote cai em queda livre. Imagine você, imagine a cena. O filhote caindo, todo atrapalhado, não entendendo nada. Mas de repente a mãe desce a uma velocidade extremamente rápida e se posiciona novamente debaixo dele. E ele pousa sobre as asas da mãe águia. E esse ritual se repete inúmeras vezes até que o filhote, em um desses ensinamentos, em uma dessas lições, começa a bater as suas asas e começa a ter autonomia. Autonomia de voo. Ele começa a entender e compreender o processo. E assim como a águia força os filhotes a saírem do ninho e estende as suas asas para o protegerem da queda, até que aprendam a voar, assim também o Senhor nos chama para sairmos do nosso ninho, né? Para a gente sair do nosso ninho, para a gente sair da nossa zona de conforto. O Senhor quer nos ensinar a voar alto, vivendo em completa dependência dEle. Porém, Ele sabe que levaremos um bom tempo até que consigamos vencer esses desafios e esse aprendizado, ele é individual. Ele é pedagógico, ele é individual e esse processo, ele é diferente comigo e com você. Mas que a gente aprende um dia a bater asas e voar, a gente aprende. Vai ter uma circunstância, um momento na vida em que você vai sair do conforto e vai aprender a depender 100% de Deus. Porque Ele, como águia, Ele está sempre de olho em nós. E às vezes nós temos a sensação de que Deus não está olhando para a gente. Temos a sensação de que Deus virou as costas para a gente. Que Deus não está notando a gente.
É a mesma coisa de você ver um rebanho de ovelhas. Você olha para um rebanho de ovelhas, todas juntas ali, e você não consegue distinguir quem é quem. Parece que todas são iguais. Mas vai falar com um pastor do rebanho de ovelhas. Ele conhece uma por uma e as chama-as todas pelo seu nome. Da mesma maneira é Deus assim conosco, como bom pastor. Ele conhece as ovelhas do rebanho. E não pense você que você está esquecido, que você está esquecida. Deus está de olho em você. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus está de olho em você. Como é bom saber que Deus está sempre por perto para nos socorrer. As suas asas são sempre abrigo mais seguro. E não encontraremos descanso em nenhum outro lugar, somente nas asas do Altíssimo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Martinho Lutero disse: não sei por quais caminhos Deus me conduz. Eu não sei. Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu não sei por onde ele me leva, mas eu sei quem é o meu guia. Moisés, antes de morrer, entoou um cântico profético. Ele foi cantado no limiar da terra prometida. E lá em Deuteronômio capítulo 32, está a estrofe desta linda canção, e ele diz: como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. E assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele deuses estranhos. Israel havia chegado bem perto de Canaã, meus irmãos. Sem, contudo, possuí-la. Moisés não chega a entrar na terra de Canaã. Ele somente vislumbra de longe. Ele avista de longe Canaã. E numa verdadeira retrospectiva, ele olha para trás e fala sobre a forma como Deus havia conduzido o seu povo desde que deixaram o Egito. E a ilustração natural que ele encontrou para resumir o que havia acontecido espiritualmente foi a da águia pairando em seu voo. A ação de Deus em prol do seu povo foi comparada por Moisés como a ação da águia, que leva os seus filhotes em suas asas. Durante os 40 anos do deserto, Moisés faz essa comparação. Deus como águia conduzindo o seu povo na sua proteção, em suas asas. E o que Moisés falou, na verdade, é um princípio para mim e para você. O que Moisés falou é um princípio para todos nós, para a nossa vida cristã. Não se trata apenas aqui de uma história, de algo do passado, mas de uma realidade que se encaixa como uma luva no nosso viver cristão, na nossa vida espiritual. Podemos definir sem dúvida nenhuma que são as lições de Deus para que a gente alcance a maturidade. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. E uma das coisas que Deus mais queria com Israel era esse amadurecimento. Ele trabalhou
ele criou situações, e todas elas tinham um objetivo só: o amadurecimento do povo, o crescimento do povo, que eles não fossem como ventos, como folhas ao vento, mas tivessem a consciência de um Deus soberano, poderoso, único Deus, que eles se estabelecessem a sua fé, a sua convicção em um único Deus, um único Senhor, uma adoração exclusiva ao Criador dos céus e da terra. O voo nas asas da águia não é panorâmico, é um momento em que o Senhor nosso Deus queria ver o seu povo crescer, querendo ou não, esse processo teria que acontecer. Deus age assim com Israel, e Ele age assim conosco também. A gente aplica a palavra, eu aplico a palavra hoje dizendo que Deus age assim conosco também. Ele agiu com Israel e age assim conosco também. Ele age comigo e com você. São crises pela qual a gente passa sem distinção e não é uma hora muito agradável. Não é uma hora muito agradável. Não é uma hora muito boa. Um momento em que a crise é instalada. Ninguém gosta de deixar o seu ninho. Porque sairmos atrás de comida, se no ninho só precisamos abrir a nossa boca. E nessa hora em que tudo que parece fácil se torna difícil, a alegria desaparece. O contentamento desaparece e é substituída por uma crise interior que reflete um abandono, um aparente abandono, com aparência de rejeição. É nessa hora que pensamos, poxa, Deus, Ele não poderia fazer isso comigo. Deus não poderia fazer isso com a minha família. Deus não poderia fazer isso comigo. Deus não poderia. A gente começa a questionar. Oh Deus, por quê? Mas a águia, minha gente, a águia, meus irmãos, não é uma mãe desnaturada por fazer isso com seus filhos. É uma coisa natural. É uma coisa natural. Ela faz isso em benefício dos seus filhotes. Todo esse processo que causa dor, que causa medo, que causa pânico, que causa esse sentimento, essa crise instalada, é um processo que é natural, porque ele é benéfico, importante, indispensável. Essa crise gerada por um sentimento de rejeição e abandono é essencial para a nossa vida cristã. O fator determinante para esse processo é exatamente esse: nós precisamos crescer e Deus vai agir da maneira dele para que nós alcancemos este crescimento. A águia não é uma mãe desnaturada. E a Bíblia fala sobre crescimento espiritual, fazendo um perfeito paralelo com o crescimento natural. Ela menciona as criancinhas que precisam de leite. E o adulto come alimento sólido. Criança bebe leite e o adulto come alimento sólido. Não há como ignorarmos. Ele faz parte da nossa vida. E a Bíblia diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. O apóstolo Paulo falou isso. Pensava como menino. E quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino.
São 3 verbos aqui importantes. O que ele falava quando menino? Ele falava, ele sentia e ele pensava. Quando o menino faz ali uma arte, não é? E você fala, não faz isso, menino. Mas é óbvio que ele faz, porque é coisa de menino. Né? Não corre, menino, mas o que o menino quer saber é de correr. Meu menino está com 18 anos hoje. Mas quando eu era criança, eu já cansei de correr aqui. Terminava o culto, eu ficava olhando na rampa. Porque ele não parava. E direto os irmãos pegando Samuel aqui, pegando Samuel lá, pegando Samuel na rampa, pegando Samuel aqui. Porque menino gosta disso, de brincar, coisas de menino. Não é? Aí hoje chega, senta, tranquilão, mas já correu aqui. Então menino faz coisas de menino, criança, você tem que ficar de olho, em cima. Agora você vai crescer. Seu pensamento, a sua concepção das coisas, do perigo vai mudar. O perigo do menino colocar o dedo na tomada, você ficar colocando lá a proteção, não coloque, mas ele quer colocar o dedo na tomada, o dedo no ventilador, enfim, na água quente. Mas aí ele vai crescendo e a sua percepção de perigo vai aumentando. Ele vai tendo noção das coisas. Vem a fase da adolescência, da juventude, a fase adulta. E muitas coisas, as coisas de menino, ele já não faz mais. É por isso que quando um adulto, ele tem um comportamento infantilizado, é fácil de detectar. Esse homem é um menino, essa mulher é uma menina. Porque tem certas ações do seu comportamento que é infantilizado, coisa de infância. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu alcancei a maturidade. Quantos nesta noite aqui estão entendendo essa palavra e sabem que pela graça de Deus nós estaremos alcançando esse nível elevado, esse nível de crescimento que é o nível de maturidade espiritual. Porque nesse nível de maturidade espiritual você não corre perigo. Você tem noção das coisas. Você tem noção dos seus deveres. Vamos em frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quais foram as mudanças no agir de Deus com relação aos israelitas entre a fase em que eles estavam voando nas asas da águia, a fase do seu amadurecimento ao entrarem em Canaã? Quais foram? Foram 4 as fases. Foram 4. A primeira, alimento espiritual. Enquanto eles estavam sob a proteção e nas asas da águia no deserto, eles tiveram 4 cuidados essenciais da parte de Deus. O primeiro cuidado foi o alimento espiritual. Um maná diário, proteção especial, direção especial e ausência de guerras. O alimento espiritual. Ao saírem do Egito, Israel se encontrou no deserto, onde não havia como plantar, não havia como colher. Não só pela questão de não haver nenhuma terra fértil, mas eles estavam de passagem por aquele lugar. Eles estavam a caminho de Canaã, onde ficariam definitivamente.
Contudo, eles questionaram e disseram: o que comeremos? E Deus lhes deu então o maná, o pão do céu. Por isso eu quero que você fique tranquilo, que durante essa caminhada no deserto, que durante esse processo, que você estiver nas asas da águia, você não vai morrer de fome, porque Ele vai te alimentar, Ele vai cuidar de você, Ele vai trazer todas as condições para que você se alimente, para que você realmente fique na presença dEle, alimentado. Assim como Ele providenciou o maná do deserto, Ele vai providenciar. Ele está dizendo para você nesta noite, para ficar tranquilo, tranquila, porque Ele vai te sustentar nesse deserto, nesse processo de crescimento. Você não vai morrer de fome. Deus lhe deu o maná, o pão do céu. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse Deus a Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Comeram os filhos de Israel maná. Por quanto tempo? 40 dias? Repita comigo. Quanto tempo? 40 anos maná. 40 anos nas asas da águia. Mas aí, aqui em Êxodo capítulo 13, está dizendo aqui: até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Então, até chegar em Canaã, Deus vai prover. Mas quando você chegar em Canaã, aí é com você. Quando você chegar em Canaã, que pode ser o seu casamento, aí é com você. Quando chegar em Canaã, que vai ser aquele emprego que você pediu, aí é com você. Quando você chegar em Canaã, que vai ser o ministério, vai ser com você. Quando você chegar em Canaã, que vai ser aquela bênção, aquela vitória, aquele projeto, aquele sonho realizado, aí é com você. Você tem que estar preparado para administrar e enfrentar as lutas que você vai enfrentar. Aí é com você. Você tem que estar habilitado para enfrentar, para avançar. Era isso que Deus queria do povo de Israel, o povo. Quando vocês entrarem em casas que vocês não construírem, quando vocês se tomarem posse de plantações que vocês não plantaram, vocês têm que administrar isso. Quando vocês estiverem diante de deuses, outros deuses, de outras gentes, outros costumes, que vocês preservem o que vocês aprenderam, aí é com você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você chegar em Canaã, aí é com você. Enquanto não havia meios de vocês se sustentarem, Deus disse: eu cuidei de vocês, agora é com vocês, agora vocês estão por conta própria. A explicação disto é que no começo da nossa caminhada de fé, durante algum tempo, o alimento também é especial. Onde quer que abríssemos a Bíblia, Deus estava falando ali, até mesmo na genealogia. Mas de repente parece que a fonte seca, a palavra não é mais a mesma. Os tempos vão passando, você vai estando na igreja,
e vai sentindo que algo nos falta, e não se trata apenas de ânimo ou motivação. É como se a própria Bíblia tivesse mudado. E o que dizermos daquelas promessas tão vivas em nossos corações e que nos sustentavam nas horas mais difíceis e que agora nos parecem ser meras lembranças? Ou o que dizermos daqueles cultos em que aparentemente não interessava quem estivesse pregando? Você ia no culto por prazer e por uma devoção, um amor queimando no coração, e você queria estar na igreja. Era hora de ir para a igreja, você ia para a igreja. Faça sol, faça chuva, quero ir na igreja. Não importa quem esteja pregando, quem vai falar, quem vai cantar, você ia levar o seu culto, a sua adoração ao Rei dos Reis e dos Senhores. Podia ter 2, 3 pessoas. Hoje nós estamos aqui nessa igreja, mas eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, assentadas nesse banco, já frequentaram igrejas pequenas, congregações menores, lugares mais simples, humildes, de bancos rústicos, chão batido. E você estava ali, igual já disse aqui, já congreguei em igreja com luz de lamparina. Terminava o culto, você passava o dedo no nariz assim, estava tudo preto, né? Era lamparina, mas o culto era abençoado, o irmão pregava, o irmão falava, e você recebia a palavra de Deus, o seu coração era aberto. Hoje não, estamos mais seletivos, mais pré-julgadores, mais críticos com a palavra, mas enfim, coração mais assim receoso. Mas isto pode voltar ainda nos nossos dias. Esta mesma paixão, este mesmo clamor, esse mesmo fervor de virmos despreocupadamente e abrirmos o nosso coração para ouvirmos exclusivamente a palavra de Deus aos nossos corações. Não o fulano de tal, não o medalhão, não o pregador famoso, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus jorrava sobre os nossos corações. A nossa fé era suficiente para crermos que Deus poderia usar até mesmo a jumenta de Balaão para realizar um milagre. Era uma coisa tremenda. Depois de um tempo parece que não somos mais os mesmos. É nessa hora, meu irmão, que a águia faz isso. Vou te soltar. Você precisa voar. Você está em cima da asa. Mas aí a águia percebe que você precisa crescer na palavra. Você precisa crescer no conhecimento. Você precisa arregar a profundeza das raízes da sua fé. Aí a águia diz: eu vou te soltar. Faz isso para que você tome uma habilidade, uma autonomia de voo. Você precisa crescer na palavra. Você precisa crescer novamente e ter uma autonomia para você voar voos altos e sair da mediocridade, da religiosidade e ter uma vida de comunhão profunda com esse Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Louvado seja o nome santo do Senhor. É nessa hora que a águia sacode a asa e nos lança despenhadeiro abaixo, e daí em diante temos que dar duro pelo nosso alimento. A semelhança de Israel, que teve que arar, teve que plantar, teve que ralar, teve que colher a sua plantação, o fruto da sua terra. Israel teve que colocar a mão no arado. É isso aí, é hora de crescimento, meu irmão. Deus quer ver você colocando a mão no arado e preparando o terreno, crescendo, desenvolvendo, crescendo, edificando, para você sair do ninho de boca aberta só esperando receber. Não, Deus quer que você seja produtivo no reino dele, para a glória dele. Ele quer usar as suas habilidades para a glória dele, no reino dele.
todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, todo o seu intelecto, toda a sua habilidade humana, se é no louvor, se é na música, se é na palavra, se é em outras áreas, não interessa. Deus quer te usar para a glória do reino dele. Por falar em música, eu estou vendo ali o maestro, né? É isso aí. Orquestra tocando aqui, e ele ensaiando. Mas vem aqui durante a semana, está aqui dedicado, está aqui trabalhando com os músicos e tal. Aí chega na ceia, tá, o resultado final. Mas é de um trabalho de semana árduo, de dedicação, de empenho, de amor, de entrega. Deus sacode as asas e nos lança de espinhadeiro abaixo. Esta é a hora de começarmos a estudar e a meditar de fato na Bíblia Sagrada. De você ter o seu momento com Deus, de leitura bíblica. É hora de cavar mais fundo, para extrair desta palavra minérios profundos, vitaminas para a sua alma. No momento a sós com Deus, Ele vai te fortalecer. Chega de viver na superfície, mas numa vida de intimidade com Deus, através da leitura bíblica, da oração, de entrega, de redenção, você está se fortalecendo e Deus está te nutrindo com sais e minerais, com vitaminas e com tudo aquilo que você precisa nessa caminhada espiritual. É por isso que vai vir o vendaval, vai vir a luta, vai vir a tempestade e você não vai cair. Se cair, vai ser de joelho nos pés daquele que tudo pode, e a vitória será sua para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Proteção especial. Estamos caminhando para terminar essa palavra. Não foi somente a alimentação especial que sofreu mudanças. Houve também mudanças na forma de Deus proteger o seu povo durante a peregrinação pelo deserto. Eles experimentaram um milagre após o outro. E entre eles há um que se destaca, no período que eles estavam sob as asas da águia. 40 anos, assim Deus está dizendo para o povo, 40 anos vos conduzi pelo deserto e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a vossa sandália. Quanto tempo? O vestido não, a roupa não acabava e a sandália. Não tinha nem jeito de criar um shopping center lá, irmão. Criar uma coisa assim, não tinha jeito. Que não ia precisar. Esse negócio de moda, de estilo, de sapato alto, sapato bico fino, bico chato, né? Luiz XV, 16, enfim, plataforma, não sei do que, né? E tal. Hoje dão as roupas cheias de modelos e rótulos. Não, é aquela roupa mesmo. É a roupa de quando Deus tirou o povo do Egito. É aquela mesma roupa. Aquela roupa, mas parece que foi ontem. Você estava com essa roupa? Não, mas essa roupa que você saiu aquela noite do livramento de Deus, é a mesma roupa, é a mesma sandália. Estamos caminhando para Canaã, estamos nas asas da águia. Ele está nos conduzindo, não falta alimento, a roupa não acaba, o sapato não acaba, estamos na proteção da águia. Deus está cuidando do seu povo. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está cuidando de você. Teve momentos na minha vida, ou na minha família, na história da minha vida, que eu pensei que estava tudo acabado, que era o fim. Mas quando eu pensei assim, eu pensava assim, a minha mãe, os meus irmãos, uma porta se abria, um milagre acontecia, um sinal surgia, alguém chegava, a porta tocava, o telefone tocava, alguma coisa acontecia. Deus cuida do seu povo no deserto.
Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos de ter autonomia. Direção especial. Uma outra coisa que passa por mudança nesse tempo de amadurecimento e a forma como Deus manifesta a sua direção em nossas vidas. No início parece ser tudo de forma espetacular. Depois chega um momento que ele se torna ocasional, até que definitivamente se torne rara e quase nunca é espetacular. Israel foi assim. A princípio Deus guiou através de uma nuvem de dia, de uma coluna de fogo à noite. Contudo, tão logo chegaram a Canaã, tudo muda. Vire para a pessoa e diga, quando chega a Canaã, tudo muda. Depois que o povo chegou em Canaã, nunca mais se ouviu falar de nuvem, né, pastor José Francisco? De nuvem, coluna de fogo. Ricardo, depois que chegou em Canaã, acabou tudo. Aí, quando Deus dá instrução a Josué para atravessar o Jordão, ele diz que o povo devia seguir agora, não era nem a nuvem, nem a coluna, devia seguir o quê? A arca, que era carregada pelos sacerdotes. Porque a presença de Deus estava ali, na arca. E nós precisamos, aplicando essa palavra, sintonizar o nosso coração com a voz do Senhor através da palavra. Precisamos sintonizar o nosso coração com a voz do Senhor através da palavra. Vamos ficar de pé, queridos. Louvado seja Deus. Ausências de guerra. Deus também livrou o seu povo. Quando ensinamos aos novos convertidos sobre batalha espiritual que nos cerca, parece uma fantasia, né? Mas a batalha espiritual realmente é um fato. E a palavra de Deus nos diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O agir de Deus continua invisível aos nossos olhos. As suas formas de operar são variadas. Ao mesmo tempo, as nossas crises, como a de rejeição, como eu disse aqui, pode ser um tempo em que Ele fará com que você cresça em sua presença. Porque quando Deus, a águia, nos deixa cair, para experimentarmos esse crescimento e termos essa autonomia de voo, nessa crise, há esse sentimento de rejeição. E talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite, que esteja com esse sentimento, mas você vai sair daqui curado nesta noite. Você vai sair daqui restaurado nesta noite. Porque o que nós estamos dizendo é que Deus é uma águia e Ele não vai deixar você cair. Ele vai treinar você até que você aprenda a voar. Pode ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não sei quantas vezes, né? Eu não sei quantas vezes eu tive que cair para ter a minha autonomia de voo, pela misericórdia de Deus. Cada um de nós temos a nossa própria autonomia, mas você não vai morrer. Deus vai te sustentar, Ele vai te sustentar nas tuas asas. Feche os seus olhos. Louvado seja o no teclado aqui, por favor.